Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre 5 tópicos da verdadeira devoção à Virgem Maria, retirado do tratado que São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu, que é um santo francês, que escreveu esse belíssimo tratado sobre a Virgem Maria e a devoção a ela. E justamente um exemplar desse tratado sortearemos daqui a pouco, no final desse bloco, o livro que o próprio santo escreveu. O Padre já explicou que ficou 130 anos escondido esse livro. É uma grande história, é um belíssimo livro, teoricamente simples. É um manuscrito simples, porém muito profundo, uma riqueza teológica maravilhosa, uma maneira muito profunda e singular de se aproximar da Virgem Maria, um caminho seguro de chegar a Cristo através da Virgem Maria, que São Luís nos ensina. Inclusive, São Luís Maria Grignion de Montfort tem uma belíssima estátua dele exposta na Basílica de São Pedro, né, Padre? A gente está vendo a imagem. Essa imagem é maravilhosa. Exato. É costume colocar na Basílica, ou dentro ou também fora da Basílica, conforme a disponibilidade dos lugares, a estátua dos santos que a Igreja canoniza. O Padre São Luís, nessa imagem, na outra dá para a gente mostrar melhor, Lucas, ele está pisando sobre um ser que representa o demônio, ele está pisando sobre o demônio ali. Mas o que esse tratado faz diretamente é isso. Exato, e não esqueçamos que o mesmo santo disse já no primeiro bloco, quando escreveu o tratado, profetizou que por um longo tempo o demônio faria de tudo para que não fosse conhecido, e acertou. Ficou, não perdido não, porque estava guardado no arquivo da casa religiosa, né, dos padres monfortanos, mas por 130 anos ninguém conhecia esse tratado. A grande beleza desse tratado é que, além de ser um ensinamento, uma catequese, um aprendizado, uma ascese mesmo, baseado na espiritualidade e na devoção à Nossa Senhora, ele propõe e indica uma consagração sobre esse método que São Luís desenvolveu, né? Consagração à Nossa Senhora, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort. E, inclusive, tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora Karen Terezinha. Obrigado pela sua pergunta, Karen. Ela é da cidade de Leme. Ela queria saber o seguinte: para essa consagração ser válida, é preciso ser feita na presença de um sacerdote? O tratado fala assim: na frente do sacerdote deve ser feito primeiro uma santa confissão, certo? Depois, o pedido da consagração a Nossa Senhora deve ser feito por escrito. E o santo, São Luís, recomenda aos sacerdotes de ter dentro da casa paroquial, num arquivo, e guardar os pedidos escritos, certo? E depois, quando uma pessoa se consagra, jovem ou adulto, o sacerdote deve receber pessoalmente, conforme está escrito, a consagração, né, das pessoas. E a consagração é acompanhada até por alguns objetos, né, tipo de uma corrente, né, e para dizer que a pessoa não se pertence mais a si mesma. Já entraríamos no quinto tópico, né? Já a gente chega lá. Exato, não pertence mais, entrega tudo a Nossa Senhora, entrega as suas qualidades, o seu prestígio, os merecimentos, poderá aplicar tudo que uma pessoa pode ganhar espiritualmente para o bem que Nossa Senhora achar oportuno, uma entrega total, certo? E por isso é uma correntina que simboliza uma escravidão, uma verdadeira escravidão aos cuidados de Nossa Senhora. Agora, não todos os padres talvez tenham a disponibilidade de fazer isso, né? Eu posso dizer, como sacerdote, que estou recebendo várias pessoas que vêm confessar-se. Já preguei retiros na véspera da consagração de grupos até numerosos. O ano passado foram mais de 90 pessoas, gente, que fizeram 3 dias de retiro para consagrar-se a Nossa Senhora de acordo com o tratado de São Luís Maria Grignion. Procure um sacerdote, explique a sua situação, crie vínculos com essa paróquia, com esse sacerdote, para ele entender que se trata de uma coisa séria e, como o próprio São Luís pede, que essa consagração seja feita na igreja. Sim. E com a igreja, né? Agora, Padre Lido, para a gente já ir para os próximos tópicos, para encerrar rapidinho, queria que o senhor desse um exemplo de apenas um grande santo da nossa geração que foi devoto de Nossa Senhora através desse método
que fez essa consagração. Vou dar uma dica para o telespectador de casa. Ele é polonês, nasceu na cidade de Wadowice e foi papa. Tá fácil essa, Padre Guido. Quem foi esse santo, Padre Guido? São João Paulo II, né? Era devotíssimo de Nossa Senhora, a tal ponto que quando ele se tornou papa, no ano 1978, escolheu como lema do seu pontificado duas palavras latinas, totus tuus, isto é, inteiramente teu, pertenço a ti. Para Nossa Senhora, devotíssimo, e não deixava passar nem um dia sequer sem rezar o rosário, não o terço, o rosário completo. Está aí um exemplo de alguém da nossa geração que viveu essa devoção segundo os métodos de São Luís Maria Grignion de Montfort. Padre Guido, vamos para o quarto. Sim. Põe para a gente de novo, Lucas, os 5 tópicos para a gente relembrar, né? O Padre Guido vai comentar a quarta dela. O quarto tópico, Padre Guido, a verdadeira devoção é constante. Constante. Esta característica constante comporta a decisão corajosa de não parar quando trata-se de opor-se ao mundo, aos aborrecimentos e paixões e à ação do demônio. Assim, o verdadeiro devoto não se torna volúvel, melancólico e nem receioso. Mesmo diante da fraqueza de uma queda causada pelo pecado, encontra em Maria a força de reerguer-se logo e voltar ao estado da graça. E, meus amigos, não esqueçamos uma frase que já disse no decorrer do programa, que o milagre maior que acontece em todos os santuários dedicados a Nossa Senhora, com 1000 e mais títulos, um mais belo do que o outro, o milagre maior que acontece não é uma cura física, mas é a conversão com o sacramento da Santa Confissão. Esse tópico da constância, Padre Guido, que a verdadeira devoção é constante, na verdade ela é interessante, porque no primeiro desânimo, a pessoa está vendo uma situação, está pedindo uma graça e por alguma ocasião aquela graça não ocorre, porque Deus ouve todas as nossas orações. Porém, Ele vai fazer aquilo que Ele acha melhor para a gente, né? Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, pois Ele vê além, Ele é perfeitíssimo, sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para a gente, antes que a gente venha até pensar sobre isso. E, às vezes, a gente não alcança aquela graça, pois, por alguma razão, Deus não nos quis dar naquele momento. E aí a pessoa desiste, abandona a fé. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, só me diz se é mais ou menos por aí. É para que a gente possa ser devoto de Nossa Senhora, essa constância, seja quando a gente lembra de Nossa Senhora das Graças ou Nossa Senhora das Dores? E agora? É sempre Nossa Senhora, com tantos títulos diferentes. Agora, gente, uma coisa importante, né? Nossa Senhora nos ajuda, através da devoção, a entender o caminho de Deus, que nem sempre bate com as nossas aspirações. Digamos a verdade, por exemplo, que ninguém de nós gostaria, digamos assim, da presença de uma farmácia na esquina, e da presença de um hospital, de um prédio que cai, de um acidente de trânsito. Ninguém de nós quer. Mas as coisas acontecem, mas não devemos culpar a Deus ou a Nossa Senhora. É porque esta qualidade, este tópico de constante, nos ajuda a entender um outro fator que é muito importante. Não devemos ser vítimas de fáceis entusiasmos. Se nós somos como aquele fogo de palha que faz aquela chama imensa, mas num instantinho já vira cinza. Ai de nós! É o perigo que se corre até hoje. Eu falo como sacerdote, diácono Eric, quantas vezes as turmas de crianças da primeira Eucaristia, por exemplo, na medida como se aproxima o dia da primeira Eucaristia, se a aula de catecismo começa às 2 da tarde, a 1h já estão lá as crianças. Depois que passa o dia da primeira Eucaristia, acabam largando até a igreja. Não continua na formação. Por isso, este tópico constante chama atenção para nós também não cair neste perigo. Crianças, às vezes, vivem só de entusiasmos. Nós usamos também mais convicções com a nossa capacidade intelectual. Procuremos, portanto, manter constante
o nosso gesto de amor para com Nossa Senhora através da oração, da imitação, do estudo das virtudes dela, certo? E não por um período só. Estamos numa escola, digamos assim, de formação permanente. Cada vez mais aprendemos as profundezas que existem dentro das qualidades de Nossa Senhora e procuramos assimilar a espiritualidade e a santidade dela. Como diz a oração da Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Pelo menos naqueles dois momentos, né? Sentimos a necessidade de uma presença na hora, mas quando pensamos exatamente até no término da nossa vida, às vezes nós não esboçamos nem um sorriso ou digamos também, na verdade, mudamos de assunto, mesmo sabendo que ninguém escapa, nem o padre que está falando. Certo? Portanto, é importante para nós a constância na oração e na devoção. Certo? Muito bem, Padre Guido. A última, então, comentando o último tópico, nós vamos comentar o último tópico, mas dá tempo de você ligar rapidinho para botar o seu nome no sorteio. Já sortearemos no final desse bloco, daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, um exemplar do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, que é o livro que gerou toda a discussão, o assunto do programa de hoje. Então, liga rapidinho que dá tempo ainda de você participar. O seu nome estará aqui na urna já já. Padre Guido, último tópico, eu acho que talvez seja mais difícil delas todas. Explica pra gente por quê. Mas o último tópico é a verdadeira devoção. Ela deve ser desinteressada. Desinteressada, exato. Isto é, tem esta qualidade quando a pessoa não procura promover a si mesmo, mas procura única e exclusivamente a glória de Deus. Aí vai, como tema principal, a resposta de Maria ao arcanjo Gabriel. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria deixou de lado o interesse pessoal para fazer a vontade de Deus. É verdade, diácono Eric, que até uma leitura, digamos, do Antigo Testamento leva a meditar aquela que era chamada de teologia da retribuição. Ah, interessante isso. À medida que a pessoa se considera boa, merece as bênçãos de Deus. Exato. Agora, o mal não merece. Tem a ver com isso, né, Padre Guido? Exato. Portanto, se eu recebo graça, porque estou bem diante de Deus. Se eu recebo, é porque não me comporto bem. Meus amigos, não é este o caminho de Deus. Não devemos agir pensando numa recompensa para o nosso bem só nestas condições. Porque o caminho que Deus escolhe na nossa vida nem sempre bate com as nossas aspirações. Caso prático, até o mesmo sofrimento é um instrumento de purificação e de santificação na nossa existência. Afinal de contas, o caminho que Jesus escolheu para realizar a redenção da humanidade não foi o caminho da salva de palmas, dos elogios ou de uma coroa de ouro na cabeça. Não. Foi o caminho da renúncia, do sacrifício, da paixão e da morte violentíssima na cruz. Portanto, diante disso, que nós entendemos agora uma outra teologia, não mais da retribuição. Entramos, por exemplo, na mentalidade de uma Rita de Cássia, semana que vem é o dia dela, é verdade, né? Santa Rita. Santa Rita, que chegou a pedir a Jesus, numa imagem de Jesus coroado de espinhos, de ter uma partilha do sofrimento de Jesus. E o que aconteceu? Um espinho da coroa de Jesus saiu da imagem na parede e gravou-se em cima do olho esquerdo, criando uma dor, digamos assim, uma ferida que sangrava e que inclusive dava até um mau cheiro. E a Santa Rita carregou isso até o fim da sua vida. Olha, pedir a Deus uma partilha do sofrimento de Jesus. Olha onde é que chega a verdadeira espiritualidade na imitação de Jesus. Por isso que Jesus nos ensina a valorizar também os ventos contrários, diria justamente Santa Paulina, né? Vicentainer. Isto é,
mesmo que soprem os ventos contrários, vamos para frente, fazendo sempre a vontade de Deus e nunca nos encontraremos sem ter construído algo de extraordinário e de maravilhoso na nossa vida. Esse tópico da verdadeira devoção desinteressada, ela é muito interessante, porque uma oração madura deve colocar Cristo no centro, né? Uma oração cristocêntrica. Se eu estiver no centro, eu acabo tendo uma oração ali um pouco até que doentia. E não é difícil a gente ver pessoas que, infelizmente, não têm esse bom entendimento e acaba tendo uma fé meio pidoncha, né? Só se aproxima de Deus para pedir, para exagerar. E se não ganha, reclama, sai reclamando. Sai de um pedido, já entra em outro. Não volta nem para agradecer, lembrando até mesmo uma passagem bíblica dos leprosos, né, Padre Guido? Mas isso eu fico para uma outra ocasião. Porque se ela é desinteressada, ela não está, naquela ocasião, se aproximando da Virgem Maria, apenas para receber as bênçãos, ainda que receberá, né? Então é muito interessante isso, Padre Guido. Agora, eu já emendo isso, Padre Guido, talvez na última questão no dia de hoje, porque eu estava dizendo o seguinte, que a oração madura, ela é cristocêntrica. E a gente está falando de uma verdadeira devoção a Maria desinteressada, também tirando a gente do centro. São Luís, ele deixa alguma explicação no seu livro, já que São Luís é um grande santo mariano, talvez um dos mais famosos, que se aprofundou demais. Não existe nenhum santo na igreja que não foi devoto de Maria, isso é verdade. Mas São Luís soube expressar muito bem essa devoção a Maria e ensinar, inclusive nesse livro que a gente está conversando desde o início do programa. Alguém que não está muito acostumado, que não esteja muito acostumado com esse tipo de espiritualidade, especialmente os cristãos separados, protestantes, vão dizer assim, mas isso é um absurdo, vocês estão colocando Maria no lugar de Deus, Maria não é Deus, etc. Não é mesmo, ninguém disse isso. Maria não deve ser adorada, tem razão. O culto de idolatria, como o Padre Guido disse, é só a Deus. Quando você pratica idolatria, você está praticando o culto de idolatria ao ídolo. Então não deve ser colocada mesmo no lugar de Deus. Maria não deve ser colocada no lugar de Deus, pois não é assim que a igreja ensina. Porém, Padre Guido, a pergunta que eu faço, já naquela história de Cristo no centro, ou etc., não atrapalharia a proximidade a Nosso Senhor Jesus Cristo? Alguém pode pensar isso? Não atrapalharia a proximidade a Nosso Senhor Jesus Cristo à medida que a gente se aproxima demais de Maria? Não, Diácono Érico, uma atenta leitura do tratado deixa bem claro que a consagração a Nossa Senhora não se opõe à fé em Jesus, mas, ao contrário, nos leva a viver com fidelidade os mandamentos da lei de Deus. O devoto de Maria, são palavras de São Luís, compromete-se a ser fiel às promessas do batismo, renunciando ao mal e ao pecado, e a viver a vida nova em Cristo. Então se realiza aquele antigo provérbio em língua latina, per Mariam ad Jesum. Isto é, através de Maria, nós chegamos a Jesus. É óbvio que é até ruim fazer essa pergunta, né? Como se a gente atrapalhasse a espiritualidade ou se distanciasse de Jesus com Maria. Mas imaginando que muitas pessoas pensam isso, foi bem ter feito. Padre, a gente está caminhando para o final do programa. Quero agradecer ao Cláudio Omar de Jesus Rodrigues, da cidade de Panorama, São Paulo, a Marilene Brito Pereira dos Santos, de Ituaçu, na Bahia, e a Marilda Salomé de Souza, de Passos, Minas Gerais, pois ou se tornaram sócios, novos sócios, ou reativaram o seu cadastro de sócios. Muito obrigado, vocês entenderam o nosso apelo e nos ajudam a manter a nossa obra de evangelização no ar. Padre Guido, antes da sua bênção, e já fazemos sorteio também, no centro, no meio de Maria, o senhor teria alguma recomendação para a gente mergulhar ainda mais nessas graças relacionadas a esse mês belíssimo dedicado a Nossa Senhora? Meus irmãos, não tenhamos medo de consagrarmos-nos a Nossa Senhora, de entregar nos cuidados de Maria a nossa família, os nossos doentes, os nossos filhos, as pessoas que estão vacilando na fé. Maria, como verdadeira mãe carinhosa, nos ajuda. E neste mês de maio, não esqueçamos nem o nosso terço, que é a oração predileta de Nossa Senhora, através da qual merecemos compreender o estilo da vida dela, e notaremos que estaremos nós também subindo alguns degraus a mais na escada da perfeição cristã.
dou a minha bênção, agradecendo de coração a todos. Especial um abraço ao nosso amigo Adalberto, Dona Ladi, de Gambalonga, de Criciúma, e a família do Dr. Carlos Carvalho, a esposa Cristina, e as filhas Juliana e Luciana de Bauru, que estão seguindo o nosso programa. Para todos vocês, prezados amigos, meu abraço fraterno com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente continua a falar de Nossa Senhora, sobre os títulos, como nós conversamos aqui. Alguns títulos que não são tão comuns aqui no Brasil. Falaremos sobre a presença de Nossa Senhora nas culturas, né? Semana que vem a gente fala sobre isso. Faremos o sorteio agora do livro. Nós estamos falando desde o início do programa. Está aí, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu. Sortearemos para um amigo telespectadores que deixaram aqui o seu nome. Todos eles que deixaram, né, o nome durante aqui o nosso programa, estão todos aqui nessa urna. Vou fazer o sorteio agora. Deixa eu pegar alguém aqui do meio. Vai receber na sua casa. A produção vai enviar para vocês aí na sua casa, tá bom? Eu acho que deu algum erro aqui. Tem um papel que tá sem nome aqui, viu, diretor? Acho que deu algum erro de impressão aqui. Vou sortear, pode ser? Tem um papel que veio sem nome, vou fazer um sorteio. Me desculpem. Mas ao vivo teve algum erro de impressão lá. Também acontece, né? Vou sortear mais um aqui. Dalva Martins Oliveira Assanome, de Londrina, Paraná. Vai para Londrina, Paraná. Dalva Martins Oliveira, de Londrina, Paraná. Vai levar para casa, então, esse livro, O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Só lembro que para adquirir é facinho e está bem barato para você adquirir aqui no nosso Shopping Católico, para você presentear ou comprar esse livro, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais um tema mariano, como eu disse. Curtam a página do programa Eclésia lá no Facebook, para a gente ficar por dentro também de tudo que rola, bastidores, detalhes de programas antigos, também nas redes sociais. Lá no Facebook, procura por Programa Eclésia, não tem erro, tá aí a nossa página. Curtam e a gente se vê lá também, tá bom? Uma boa semana. Semana que vem a gente se encontra. Até lá, tchau, tchau.